Você tem noção da quantidade de prismas que tem no seu dia a dia? Quando, por exemplo, você pega uma piscina, sabia que aquela piscina tem um formato de um prisma? Ou quando você vai ao mercado, né, pegar aquele chocolatinho que está na prateleira, conhecido como Toblerone, sabia que lá é um prisma? Sabe outros prismas que tem durante o seu dia a dia? Vamos estudar eles agora um pouquinho. Isso aí, galera. Na aula de agora a gente vai estudar prismas. Na verdade, a gente já estudou prisma sem saber que era um prisma. Agora a gente só vai definir um pouquinho mais o que seria, o que determina uma figura geométrica ser um prisma. Então a gente tem por característica, para que uma figura seja um prisma, ela ter obrigatoriamente suas faces, as suas bases paralelas e congruentes. Paralelas, elas não podem estar inclinadas assim, né? Ela tem que estar exatamente paralela. E congruentes, elas têm que ser iguaizinhas, tá? Eu não posso ter uma pequena e outra embaixo um pouquinho maior. Tendo isso e as suas faces laterais serem quadriláteros, eu já posso te afirmar que essa figura é um prisma, tudo bem? A gente vai estudar alguns prismas, eu quero mostrar todos os exemplos possíveis que tem de um prisma, e a gente continua seguindo aquela levada que a gente viu em cubo e paralelepípedo, de seguir como área da base, área lateral, área total e volume. Ótimo? Então tá aqui, ó, coloquei primeiro sobre o prisma, as suas bases paralelas e congruentes que eu disse, faces laterais quadrangulares. Vamos ver aqui dentro do prisma triangular regular. Aqui apareceu uma palavra que é o regular. Toda vez que essa palavra regular aparecer, é porque a figura que está na base é um polígono regular. Tá, Victor? E o que é um polígono regular? O polígono regular tem todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais, né? Que a gente chama de congruentes para ângulos. Então, quando eu falo prisma triangular regular, eu estou afirmando que esse triângulo que está aqui na base é o triângulo que tem todos os lados e ângulos iguais, conhecido como triângulo equilátero, certo? Então, aqui na base eu tenho um triângulo equilátero. Observa que a figura que está aqui em cima também é um triângulo equilátero. Então, são faces congruentes, tudo bem? As bases congruentes e paralelas, que é o pré-requisito para uma figura ser prisma. E nas laterais dele aqui, eu tenho quadriláteros. Você pode observar este quadrilátero que está aqui atrás, que é um pouquinho mais fácil de ver. E para este caso, e na maioria dos casos de prisma, que a gente vai estar trabalhando reto, essas figuras são conhecidas como retângulo. E a área de retângulo, ela é tranquila. Pois bem, quando a gente começa com a ideia de área da base, é descobrir a área do triângulo equilátero que está aqui embaixo. Essa daqui é a formulinha de área de triângulo equilátero, que é importantíssimo você saber. Ela acelera a resolução sua do que você ficar montando como base vezes altura, tá? E ela vai ser essencial para a hora que a gente estiver estudando as pirâmides. Vou usar muito triângulo na base de pirâmide, certo? Além da área da base, a gente vai ver a área lateral. Acabei de falar que na lateral é composta por quadriláteros, no caso retângulo. Quantos retângulos eu tenho? Cada base vai subir um retângulo. Então aqui do lado eu tenho um retângulo, lá atrás eu tenho um retângulo, que é o mais fácil de enxergar, e aqui eu também tenho um retângulo. Retângulo esse de dimensão L por H. Então no caso eu tenho que a minha área lateral é composta por 3 retângulos de L por H. Em geometria espacial, se você entender a figura, fica muito mais fácil do que você ficar decorando fórmula. Tem muita fórmula aqui. A área lateral do prisma depende do prisma. Você não vai ficar decorando todas elas. Agora, quando você entender que a figura que está na lateral vão ser sempre retângulos, você simplesmente tem que ver quantos retângulos tem em volta. E que para este caso, que é o triângulo, cada base sobe um retângulo. Então eu vou ter 3. Eu disse que você já estudou o prisma, sem saber que talvez fosse um prisma. A primeira aula nossa foi sobre cubo, certo? O cubo, concorda comigo que as bases são paralelas e congruentes? E que nas figuras laterais eu tenho quadriláteros? Então, o cubo ele também é um prisma. Ele só não segue algumas propriedades de prisma que eu separei aqui para poder separar cubo e paralelepípedo uma coisa e todos os outros prismas que vêm depois. O paralelepípedo que estudamos também, que é a da caixa de sapato, a base não obrigatoriamente, mas é um retângulo, aqui em cima também é um retângulo, bases paralelas e congruentes, e as figuras laterais sempre como quadriláteros.
Tudo bem? Área total, o nome já diz. Como que eu vou comprar um presente, né, para o Victor, eu vou dar uma caixa Toblerone para ele, o quanto eu tenho que gastar de papel para revestir esse prisma triangular? É fácil, é só você calcular a área que está na lateral e juntar com a área de duas bases. Então, a área lateral você tem, porque você acabou de calcular, a área da base também temos, então a área total vai ser sempre a lateral com duas áreas da base. Isso aqui sempre para prisma. Tudo bem? Assim calcular a área total. E volume. Volume é a área da base vezes a altura. Depois de prisma, a gente vai estudar também pirâmide, cilindro, cone, tudo bem? E todo mundo vai ser a área da base vezes a altura, salvo a esfera. Qual que é a regrinha? Sentou, cutucou, divide por 3. Se você sentar aqui, cutuca, não cutuca, então não divide por 3. Numa pirâmide, se você sentar, cutuca, deve cutucar. Não é uma experiência própria. Cilindro, se você sentar, cutuca? Não, um banquinho. É a área da base vezes a altura. Num cone, se você sentar, talvez cutuque. Aí o que? A área da base vezes a altura é dividido por 3. Então volume, que é algo que cai muito, é meio fácil de decorar, porque ele vai seguir o mesmo volume para todo mundo, com essa diferença de dividido por 3, até a gente chegar em esfera. A esfera é outra conversa. Aí eu mostro como que é a formulinha dela lá. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha no exercício para ver como é que fica? Bom, aqui eu estou com um exemplo de um prisma de base triangular regular, né? Dá para ver que o triângulo aqui de baixo é um triângulo equilátero, e o exercício dá como informação que a sua área lateral vale 90 metros quadrados e ele quer que você calcule o volume. Ótimo. Para a gente calcular o volume, a gente sabe que é a área da base vezes a sua altura. A área da base eu consigo achar. Afinal, é o triângulo equilátero e eu já tenho que seu lado vale 6, falta eu calcular a altura. Essa altura vai vir dessa informação. Toda vez que você estiver lendo um enunciado, eu tenho por hábito sempre grifar o que eu tenho e circular o que eu quero. Até para você não correr risco de achar alguns números e afobadamente olhar na alternativa e tá lá, porque alguns vestibulares adoram colocar pegadinhas nisso. Então, achou um valor, volta no enunciado, veja se o que você achou é o que está circulado. É uma estratégia até para você não cair em pegadinhas. Pois bem, se ele me informou que a área lateral é 90 metros quadrados, joga essa informação abrindo a fórmula. Você tem que a área lateral é 3 vezes L por H, que são os 3 retângulos que a gente tem em volta, né? O retângulo aqui é o L por H. No caso, eu tenho L, certo? E aí, dessa fórmula, o que eu tenho? Ele informou que a área lateral vale 90, então isso aqui vale 90. O lado do triângulo é o 6. Numa dessa eu consigo achar o nosso H, certo? 3 vezes 6 fico com 18H igual a 90. O 18 que está multiplicando passa dividindo. E eu tenho que o meu H então vale 5 metros. Não esqueça de unidade. Você esquecer a unidade no vestibular é juvenil, tudo bem? Isso aqui vale muito a pontuação numa segunda fase. Pois bem, achei que a altura é 5, eu estou calculando o volume. Volume é a área da base vezes a nossa altura. A altura eu acabei de achar que é 5, falta calcular a área da base. Então vamos lá. Área da base. A área da base eu sei que é um triângulo equilátero, cuja fórmula é L quadrado, raiz de 3 por 4. No caso, o lado é o 6, fico com 6 ao quadrado, raiz de 3 por 4. O 6 ao quadrado ainda é 36. 36 dividido por 4, eu tenho 9. 9 raiz de 3. 9 raiz de 3 o quê? Laranjas aqui? Cadê a unidade? Qual que é a unidade? Estou calculando área. A área se mede em metros quadrados. Achou a área da base que precisava para calcular o volume? Vai lá. Volume é igual à área da base, 9 raiz de 3, vezes a sua altura, que é 5. O volume, então, é igual a 45 raiz de 3. O quê? Volume, unidade aqui, ó, metros cúbicos, do qual às vezes você tem que transformar em litro.
Se por acaso ele pedir isso aqui valor aproximado, você tem que trocar o raiz de 3 por 1,7, tudo bem? Multiplica por 45, você tem. Para transformar metro cúbico em litros, né? O Enem adora fazer essa transformação. Quantos litros tem um metro cúbico? E essa é aquela hora que se você não tiver noção do que é, você passa vergonha, né? O que significa um metro cúbico? Um metro cúbico é uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, quando alguns falam que ele cabe 1 litro, dá vontade de matar, porque imagina o tamanho dessa caixa, cabe 1 litro só. Não, 1 metro por 1 metro por 1 metro cabe em 1000 litros, tudo bem? Então, se precisar fazer essa transformação para litro, você tem ela aí. Cuidados que se tem que tomar com essa figura. Essa figura, esse prisma, esse Toblerone, quando você chega lá no mercado, toda desesperada com a sua TPM para comprar um chocolatinho, para dar uma amenizada, como é que está esse Toblerone na prateleira? Ele não está em pezinho assim, certo? Porque senão você ia derrubar um e ia fazer anarquia. Ele está apoiado. E que figura que está apoiada na prateleira? A figura que está ali é um dos lados, é o retângulo que está na sua lateral. Então toma cuidado que se você considerar aquilo como base, você vai errar. Por quê? Para uma figura ser prisma, ela tem que ter, onde é a sua base, do outro lado uma igualzinha paralela. E do outro lado do prisma, o que a gente tem aqui em cima? O telhadinho dele aqui, né? Ó, forma uma linha. Então, na posição que ele está lá no mercado, aquilo ali não é um prisma. Colocar, você tem que pegar ele e colocar em pé. Por quê? Triângulo aqui embaixo, triângulo aqui em cima, aí sim eu estou falando de prisma. Tudo bem? Outra informação, vamos pegar uma piscina. Sabe aquelas piscinas que afundam assim? Né? Que ela começa raso e vai para o fundo? Se você olhar essa piscina neste formato, ela é um prisma? Você pode argumentar, falar, Vicari, não. Porque você falou que as bases têm que estar paralelas, e aqui elas não estão paralelas, realmente. Deste formato, a piscina não é um prisma. Agora imagina só a parede lateral dela, que começa assim, ó, e vai fazendo assim, ó. Certo? Agora, olha dos dois lados. Essa parede dos dois lados não são iguaizinhas. Então, se eu pegar essa piscina e colocar ela em pé, ela é prisma. Aí você consegue achar o volume dela. Onde a sua parede que está na lateral, ela passa a ser a sua base, afinal do outro lado eu fico com uma base paralela e congruente, considera isso como base e o comprimento aqui da piscina passa a ser a altura. E é daí que você vai calcular o volume dela. Tudo bem? Então toma cuidado com o que você for considerar como prisma. O que for sua base tem que ter uma igualzinha do outro lado, paralela e congruente. Tudo bem? Mais uma. Aquelas igrejinhas que tem aquela entrada pentagonal assim, ó. Você entrar naquela igrejinha, você vai falar, é um prisma aquilo lá? A base da igreja é um retângulo e lá em cima termina em um telhadinho. Pô, não é prisma. Agora, olha a entradinha dessa igreja e olha a parede do fundo dela. Não são iguais? O que você tem que fazer? Se você pegar essa igrejinha, esse barracão e colocar ele em pé, ele vai ser prisma. Pentágono aqui embaixo, pentágono aqui em cima, bases paralelas e congruentes, prisma. Aí você considera ele como base e a largura do barracão passa a ser a altura. Deu para entender? Não vai cair em pegadinha? Belezinha? É isso aí. Valeu. A área lateral, eu já tenho. Corta, vai ser fora isso aqui.